Vamos dar início à nossa aula de recomposição da língua portuguesa e hoje nós trataremos do assunto inferir informações em textos. Porque como a gente conversou em sala de aula, nós vamos construindo ao longo de nossas aulas um passo a passo, para que vocês possam adquirir estratégias de leitura, como se fosse um quebra-cabeça. A cada assunto que a gente vai vendo, vocês vão adquirindo estratégias para que vocês possam compreender e interpretar melhor os textos que vocês estão lendo. Isso porque a gente precisa entender que uma leitura ela não se resume ao fato de que a gente vai apenas juntar palavras, Não é apenas decodificar os símbolos, juntar as palavrinhas e a leitura vai estar completa. Não é isso. Para que a gente tenha uma leitura completa, vocês precisam compreender, nós precisamos compreender o que o texto diz e interpretar aquilo que o texto ele quis dizer, Então, isso vai ajudar muito vocês na disciplina de língua portuguesa, mas também em outras disciplinas, em todas as disciplinas, É uma queixa grande de que eu não consigo, as questões elas são muito extensas. Muitas vezes vocês sabem a resposta de uma questão de biologia, de uma questão de história. O que vocês não conseguem é compreender aquilo que o professor está pedindo no enunciado. Isso acontece sobretudo quando a gente recebe aquelas provinhas que vêm de fora, vêm da gerência, vêm da secretaria, que os textos são grandes. E aí vocês poderiam muito bem responder a questão, mas vocês sentem dificuldade em compreender o que o questionamento está sendo pedido na questão, E ainda mais para a Enem, que tem aqueles textos enormes, que é motivo de preocupação para muita gente. Quando a gente consegue aplicar essas estratégias de leitura, vocês vão conseguir dominar o texto sem maiores preocupações, certo? Então, ficamos com esse assunto para hoje. E vamos ver algumas diquinhas que são extremamente importantes. Diquinhas simples, mas que vocês vão perceber que fazem toda a diferença no momento que a gente está lendo um texto e buscando a compreensão dele. Primeiro, a gente trata sobre as informações explícitas. O que seria informações explícitas em um texto? As informações explícitas são aquelas que estão claramente escritas no texto, que são ditas de forma direta, porque a gente precisa inferir o que o texto diz. E o que é inferir? O que é isso? Não estou entendendo, Amanda. Como é que a gente vai inferir essas informações? Inferir informações é a gente conseguir ler o que está nas entrelinhas do texto. É descobrir aquelas informações que elas não estão escritas diretamente, mas que elas podem ser entendidas através das dicas que o próprio texto dá, o contexto no qual ele está inserido, outras pistas do texto, o nosso próprio conhecimento de leitor, o nosso próprio conhecimento de mundo. Então vejam só, não dá para adivinhar o que Ariano Suassuna ele quis dizer nas entrelinhas quando ele escreveu seus textos em 1960, 1950, e Machado de Assis, quando ele escreveu seus textos lá em 1890. Como é que a gente vai adivinhar? Mas não é isso, a gente não precisa adivinhar. O próprio texto ele traz as pistas, e as pistas elas estão aí nessas informações que estão explícitas e implícitas, certo? Então, explícitas, lembrem-se sempre, explícitas são aquelas que estão ditas diretamente no texto, enquanto que as informações implícitas elas não estão manifestadas diretamente no texto, mas elas podem ser subentendidas. Aí vamos compreender isso na prática, Nada melhor do que um exemplo para que a gente possa entender melhor. Eu trouxe aqui a frase: Kelder parou de tomar refrigerante, pois sua glicemia está alta. Se eu perguntasse a vocês que informação está explícita nesse texto, vocês logo iam me responder que a informação explícita é essa: Kelder parou de tomar refrigerante. Sem nenhuma dificuldade, porque o que está explícito é o que está dito no texto. E o texto diz: Kelder parou de tomar refrigerante. Então está ali. Eu não preciso buscar em outro lugar, eu não preciso ir fora do texto para encontrar essa informação, tá bem? E uma informação implícita, que é aquela que está subentendida. Qual seria essa informação?
Se eu digo Kelder parou de tomar refrigerante pois sua glicemia está alta, a gente subentende que Kelder tomava refrigerante antes. O texto não precisou dizer isso com essas palavras, mas a gente entende, porque se ele parou de tomar refrigerante agora, certamente antes ele tomava refrigerante. Então vocês estão conseguindo compreender essa lógica? Explícito é o que está dito ali, as palavrinhas estão colocadas no texto. E implícito é aquilo que a gente vai subentender através da informação que foi dita no texto. Aí temos outra frase que diz assim: felizmente, Kelder parou de tomar refrigerante. Outra oração, né? Felizmente, Kelder parou de tomar refrigerante. A informação explícita no texto, ela continua sendo a mesma. Kelder parou de tomar refrigerante. Mas esse felizmente aqui, esse advérbio de modo, ele nos dá uma pista, uma informação implícita. O que seria isso? Ele indica que o falante, ele expressou a sua opinião. Quando ele diz felizmente, que é um advérbio de modo, isso é assunto para outras aulas, a gente entende que ele ficou feliz porque Kelder parou de tomar refrigerante. A gente entende também que Kelder ter parado de tomar refrigerante vai ser algo que vai lhe fazer bem, bem para a sua saúde, bem para a sua vida. Vocês estão entendendo? As palavrinhas, elas vão nos dando dicas de como a gente pode interpretar o texto. Aí ainda nessa linha, né, de informações explícitas, implícitas, de dicas como conseguir compreender e interpretar melhor um texto, nós temos os pressupostos. O que seriam os pressupostos? São aquelas ideias que o autor ele considera como verdades absolutas. Na hora que ele estava escrevendo o seu texto, ele entendia aquilo como verdade. E a gente também precisa compreender aquilo como sendo verdade para que o texto ele tenha sentido. Tem uma frase aqui, uma oração aqui que diz o seguinte: crianças que estudam e dormem tarde da noite apresentam um menor rendimento escolar. Aí qual seria o pressuposto que a gente tira dessa oração? Que o autor, quando escreveu esse texto, ele entendia que existiam crianças que estudavam e que dormiam cedo. Sim, porque se existem crianças que têm um menor rendimento escolar porque elas dormem tarde, obviamente existem crianças que estudam e dormem cedo, por isso têm um maior rendimento escolar. Subentendidos, que são aquelas informações que elas podem ser interpretadas de diferentes formas, a depender do contexto, a depender da intenção do texto. Por exemplo, quando for ao supermercado, não se esqueça de levar um guarda-chuva. O autor aqui disse que estava chovendo? Claramente, diretamente, como informação explícita? Não, ele não disse, mas implicitamente a gente subentende que está chovendo ou há indício que vai chover, ou está preparado para chover, como a gente fala, Porque se ele avisou que quando for ao supermercado não se esqueça de levar um guarda-chuva, a gente automaticamente entende que ou está chovendo ou vai chover. É um assunto bastante simples, prático, que se vocês pararem para assistir a aula e responderem o exercício, vocês vão conseguir absorver com facilidade. Mas não é porque é um assunto simples que ele não seja importante, pelo contrário, ele é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça que a gente está montando, porque ele vai contribuir para que vocês desenvolvam melhor a interpretação de texto, para que vocês consigam compreender os enunciados de questões, das provas, das atividades que vocês vão fazer daqui para frente. Estimula também o pensamento crítico, o nosso pensamento crítico, a gente lê um texto e saber interpretar e saber dar nossa opinião com relação àquele texto, isso é de grande importância. Melhora com certeza a leitura e também a escrita de vocês, porque quando a gente lê, a gente está treinando, a gente vai melhorando o nosso processo de leitura e de escrita. E também permite que vocês entendam as mensagens, Vocês entendam quando aquele texto ele trata de ironia, quando ele está falando de indireta, enfim, são figuras de linguagem que a gente vai ver em outras aulas, mas que a gente precisa que vocês absorvam agora esse conteúdo para não ter dificuldade daqui para frente. Então vão lá no grupo, peguem um exercício, respondam, estarei no privado, qualquer dúvida pode chamar lá e depois envie no privado que vale como frequência, tá bom? Até a próxima aula.